que é importante ser reconhecido no trabalho? O reconhecimento social é um elemento crucial na autoavaliação que a gente está a todo momento fazendo. Enxergar como o outro nos enxerga, ou pelo menos supor como o outro nos enxerga, é um mecanismo evolutivo complexo que ajuda a administrar a sua posição, seu comportamento e o seu sentimento dentro dos grupos que você pertence. Para a nossa sobrevivência como espécie, isso ajuda a nortear algumas estratégias comportamentais no que refere às nossas relações. A forma como nós nos entendemos como indivíduo passa por esse filtro desde o começo do nosso desenvolvimento, lá na infância. Por isso é importante, por exemplo, que os pais saibam reconhecer conquistas e proezas dos filhos e demonstrar isso de maneira saudável, como um incentivo, por exemplo. Mas, levando isso diretamente para o ambiente de trabalho, é muito comum ouvir alguém dizer que odeia o trabalho porque não está se sentindo reconhecido. Por exemplo, seu chefe fica te cobrando, muitas vezes com ameaças até imorais, né? Vou te mandar embora se não fizer tal coisa. Você dá aquele tempo para observar e considera que o preço para ser reconhecido, ou pensa que o preço para isso, é puxar o saco, como os outros funcionários acabam fazendo, porventura. Aí você fica desmotivado, pensa em sair do trabalho, fica ansioso só de pensar em ter que lidar com essa situação toda. Isso te trava em pedir um aumento, em interagir de forma saudável com os outros funcionários, ou até você acaba levando essas preocupações para momentos que você não deveria estar pensando nisso, como por exemplo na sua casa, no seu momento de lazer, nos seus relacionamentos. Algumas das consequências que podem surgir de você não se sentir reconhecido no ambiente de trabalho podem ser, desmotivação, a despersonalização, que é você se sentir só mais um naquele lugar, você pertence àquele lugar e aquele lugar não te pertence. Pensamentos e sentimentos de autossabotagem, então você acaba arrumando desculpa para não fazer certas coisas para você mesmo. Consequências à sua saúde física, como dores, lesões ou até mesmo a sua saúde mental, que pode acarretar uma depressão, uma ansiedade. Baixa autoestima também é um desses fatores. Overworking, que é a pessoa hipercompensar uma falta interna e trabalhar demais nesse sentido. Ou outros sentimentos, como por exemplo impotência frente àquela situação. A falta de reconhecimento no ambiente de trabalho talvez seja um dos fatores mais comuns no adoecimento dos funcionários, Quando você é tratado apenas como exclusivamente um funcionário, no sentido de ser só mais um, e não como uma pessoa, um indivíduo, com suas particularidades únicas, dentro das várias relações que podem existir dentro desse ambiente de trabalho, a consequência é realmente se sentir desvalorizado. Fica subentendido que se você sair, vão colocar outros no seu lugar e a sua história e contribuição ali não serviu de nada, não significou nada. Tendo essa concepção, você se desmotiva, sofre aquelas consequências emocionais e psicológicas que eu falei antes. O chefe que não tem visão vem, te cobra mais e vira aquele loop de coisas ruins que acaba numa consequência drástica, muitas das vezes. Ou você é mandado embora ou precisa tomar medicamento para tratar alguma coisa que pode surgir. Mas a questão do reconhecimento no ambiente de trabalho pode ser muito mais complexa do que parece. Na maioria das vezes, a gestão de onde você trabalha, ela não é competente em lidar com isso, em observar isso. Eu já vi vários casos, por exemplo, de empresários que eles quebram a cabeça para motivar seus funcionários a levantar a bandeira da empresa, mas nunca pararam para perguntar para esses funcionários o que está faltando no nível individual. Essa postura de ver o individual é um exemplo de como deixar de ver ele só como funcionário e ver como pessoa, como indivíduo mesmo. Mas existem momentos onde não se sentir reconhecido pode ter muito mais a ver com a pessoa em si do que com o ambiente onde ela trabalha. Talvez a alta expectativa, baseada muito mais na história de vida dessa pessoa e nas estratégias de enfrentamento que ela tem durante essa vida, assim como até a personalidade, podem conflitar, Vamos lá, um conflito entre expectativa, estratégias que a pessoa usa e a personalidade. Isso pode acabar causando uma sensação de que não é reconhecido. Não aceitar uma posição hierárquica, por exemplo, mesmo que ela seja crucial para aquele ambiente, pode ser um exemplo disso. Então, vou dar um exemplo para ilustrar. Aquele funcionário que retruca o gerente. Muitas vezes, o problema não é o gerente, mas sim o próprio funcionário que não está bem com a relação interna dele e leva esse comportamento para outros ambientes, Não só o trabalho, mas nesse caso do exemplo, o trabalho. Por isso é importante reconhecer qual é realmente a causa dessa sensação de não se sentir reconhecido. Existem também casos que a história de vida e a personalidade da pessoa pode gerar uma sensação inversa,
ser reconhecido até mais do que deveria, né? Como ocorre no que talvez vocês tenham ouvido falar, síndrome do impostor. A pessoa fica ansiosa demais porque ela acha que não merece aquele reconhecimento que ela recebe, né? E que a qualquer momento ela vai ser descoberta e penalizada por isso. Então, são problemas relativos à insegurança nesse sentido. Para te ajudar a lidar com toda essa complexidade e começar a procurar algumas soluções e respostas, eu vou fazer 3 questionamentos que eu quero que você responda para você mesmo da maneira mais justa possível. Tá? Não vai precisar colocar nos comentários nada disso, responda para você. O assunto ele é complexo e não dá para generalizar, é óbvio, né? Mas essas perguntas elas podem ajudar a entender melhor e a nortear um pouco as estratégias que você pode usar. Eu sugiro que você responda isso num pedaço de papel ou num bloco de anotações aí no computador, sei lá. Vamos lá? Então, primeiro questionamento. Descubra se realmente sente falta de reconhecimento. É isso mesmo? O problema, por exemplo, algumas perguntas que você pode se fazer. O problema atual do trabalho é com você ou com os outros funcionários também acontece? Ou então, talvez, existe alguma reclamação real contra você ou você tem a impressão que tem algo errado de forma geral? Né? Ou só tem a impressão que tem algo errado. Em trabalhos anteriores que você teve, você já se sentiu assim? Aconteceu essa mesma sensação? E não deixar de se perguntar, né? Se não for a falta de reconhecimento que eu estou sentindo, o que mais pode ser? Pode ser alguma outra coisa? Por exemplo, estou desmotivado porque eu não gosto da carreira, ou então eu estou com problemas em outras áreas da minha vida e eu sinto que isso está, de alguma maneira, refletindo no trabalho. Então, perguntas que se faça dentro desse primeiro questionamento. O segundo, como você tem agido frente a esse sentimento de falta de reconhecimento? Então, perguntas, né? Quando se sente assim, o que fala mais alto, né? A emoção que fala mais alto é raiva, talvez tristeza, talvez medo, talvez algum tipo de angústia. Será que você está descontando esse sentimento em alguma coisa ou em alguém, ou talvez fugindo de alguma maneira de lidar com isso? Talvez você sinta que a sua produtividade foi afetada por isso, né? Então, o que está sendo afetado exatamente? Você sente que você está levando isso para outras áreas, né? O que está sendo afetado por esse sentimento de falta de reconhecimento no trabalho? Você tem feito alguma coisa para lidar com isso ou não tem feito nada? Tem só existido e deixado isso acontecer e é algo que te incomoda? O que você está fazendo nesse sentido e o que talvez você poderia fazer? E um terceiro questionamento para você se fazer é o que poderia resolver essa sua falta de reconhecimento caso nas perguntas anteriores você tenha considerado que é isso mesmo, né? Então, o que seria melhor? Um salário melhor, melhores condições de trabalho, talvez o lugar que você trabalha não reconhece o seu esforço. Será que tem alguns apontamentos que você já observou que poderiam ser levados para essa gerência, para esse chefe, para esse responsável? Né? Será que você consegue perceber uma forma assertiva disso? Será que você tem essa habilidade assertiva para levar esses questionamentos do que poderia ser melhor para a sua gerência, para o seu chefe? Será que você consegue isso? Você consegue pensar numa estratégia nesse sentido? Talvez com essas respostas você possa começar a identificar a origem e como lidar com esses problemas e justamente traçar as estratégias exatas. É claro que é difícil a gente responder de forma geral, porque cada pessoa vai ter realmente um problema, mas novamente, se fazer perguntas, esse exercício de autoconhecimento vai trazer para você respostas para você poder ter um embasamento exato para poder lidar com estratégias. Então, sei lá, um exemplo. Você pode ver e descobrir se realmente o problema é o seu chefe e se ele só reconhece os puxa-saco, né? Então, descobrir uma estratégia assertiva de lidar com isso vai ser importante. Afinal de contas, você não pode deixar continuando, né? Então, pode ser que de uma maneira educada e assertiva, num diálogo assertivo, você pode procurar uma maneira diferente de lidar com isso e conversar isso com ele, né? Para que talvez no mínimo ele possa ter consciência daquilo, que pode ser o caso, ele não saber o que está acontecendo. Ou nessa reflexão também você pode se dar conta que não necessariamente somente os puxa-sacos têm esse espaço, mas talvez sejam pessoas que têm um temperamento diferente, uma personalidade diferente, que conseguiram se entrosar melhor dentro desse ambiente com esse chefe, com esse gerente ou com essas outras pessoas e têm liberdades um pouco melhores. Não tem como negar que dentro de um ambiente, seja qual for, a gente acaba tendo um pouco mais de entrosamento e afinidade com outras pessoas. Talvez você não tenha afinidade e não esteja sentindo esse reconhecimento por isso.
Então, como lidar com isso, né? Mas é isso. Como eu falei lá no começo, o sentimento de reconhecimento social, né, e principalmente no trabalho, ele ajuda a gente a filtrar a forma com que a gente se vê e a nossa própria autoavaliação. Ao responder essas perguntas, eu espero que você tenha conseguido entrar em contato com essa autoavaliação e provavelmente você vai concluir que é muito mais pessoa do que funcionário, ainda que o seu trabalho possa te fazer se sentir apenas mais um. Então, se questione nesse sentido, pense em estratégias, talvez em outros vídeos a gente pode pensar em alguns exemplos um pouco mais diretos, mas é isso, é o que eu gostaria que vocês fizessem hoje. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem um comentário, curte, compartilhe. São questionamentos importantes, né? Porque não somente no ambiente de trabalho, como eu disse, o reconhecimento é importante para nós, como seres humanos, como a nossa significação individual. E se a gente deixa isso de lado, as consequências podem ser a nossa saúde mental mesmo. Então não vamos deixar de lado não. Para pensar, gente. Questionem. Então, até a próxima e obrigado pela sua atenção.